Um ditado popular diz que as palavras são como flechas. Depois de lançadas, nunca voltam atrás. Assim também são os boatos e as propagandas mentirosas. Depois que o estrago foi feito, é quase impossível consertar. Está começando o Drops de Estudo. Hoje vamos falar sobre as fake news, notícias falsas que circulam na internet e nas mídias sociais. Drops de Estudo, Unifesp. As notícias falsas e as fofocas sempre existiram, mas com as novas tecnologias, o alcance e a rapidez das fake news são muito maiores. No Facebook, WhatsApp ou em outras redes sociais, por exemplo, as informações se espalham muito rapidamente e se as notícias forem falsas, os danos podem ser irreversíveis. BBC. Como as fake news de WhatsApp levaram um povoado a linchar e queimar 2 homens inocentes. R7. Índia tem onda de linchamentos causados por fake news. G1. Mulher morta após boato em rede social é enterrada em Guarujá, São Paulo. Agência Lupa. Correntes falsas de WhatsApp provocam série de linchamentos e mortes violentas na Índia. E essa prática de espalhar mentiras deliberadamente não surgiu agora. Sou Procópio de Cesareia. No século VI, escrevi um livro com notícias comprometedoras sobre o imperador Justiniano, o que acabou literalmente com sua reputação. No ano de 1522, o poeta Pietro Aretino espalhou pelas ruas de Roma diversos sonetos maldosos sobre os candidatos a papa. O único candidato poupado pelas falsas notícias foi Giulio de Médici, isso porque foi ele quem pagou pelo serviço do poeta. Extra, extra! O candidato à presidência da República, Arthur Bernardes, publica mais uma carta contra Nilo Peçanha, que também quer ser presidente do Brasil. Peritos confirmam, as cartas foram mesmo escritas por Bernardes e a situação de Nilo Peçanha se complica perante a opinião pública. Extra, extra de novo! Nilo Peçanha perde as eleições. Arthur Bernardes é o novo presidente do Brasil. Peritos assumem. Nós mentimos. As cartas eram falsas, mas agora já foi. As fake news sempre foram utilizadas para confundir as pessoas, enganar ou até mesmo prejudicar ou privilegiar alguém. Tem que tomar muito cuidado para não sair compartilhando notícias falsas por aí. Você viu essa notícia aqui, ó? Se a notícia é sobre algo que gostamos, o perigo é ainda maior. Nesse caso, a emoção fala mais alto que o senso crítico e sequer checamos se a notícia é falsa. Simplesmente compartilhamos como se fosse uma verdade absoluta. Nos grupos de WhatsApp, as fake news se espalham com muito mais rapidez. Isso porque as pessoas têm pensamentos mais ou menos iguais. Então, se alguém compartilha no grupo, a notícia falsa acaba ganhando credibilidade entre os membros. Vocês sabiam que em 1957... Então, como nós podemos identificar uma fake news? Diferenciar boato de verdade, fato de opinião. Aqui vão as dicas. Verifique a data e o contexto da notícia. Pesquise em mais de uma fonte. Às vezes, notícias antigas são republicadas como se fossem novas. Preste atenção nos endereços das imagens postadas. Veja se a fonte é mesmo segura e se a postagem tem credibilidade. É provável que textos anônimos sejam fake news. Pesquise nos grandes veículos de comunicação e nas agências de notícias, por exemplo. Se você receber alguma notícia sobre discriminação de qualquer tipo, violência, preconceito, que difamar ou injuriar alguém, simplesmente não compartilhe. No Brasil, existem 3 agências com certificação internacional, onde você pode checar as notícias. Lupa, Aos Fatos e a Pública.
O Brasil ainda não tem leis específicas sobre o assunto. Quem produz e compartilha fake news se sujeita às penalidades dos Códigos Civil e Penal. Poderá ter de pagar indenização pelos crimes contra a honra e ser condenado à prisão por até 3 anos. Cerca de 10 projetos de lei tramitam atualmente no Congresso Nacional. A maioria criminalizando a produção e o compartilhamento de notícias falsas. Até a publicação deste programa, nenhum deles havia sido aprovado. Então, antes de compartilhar, verifique a autenticidade da notícia que você recebeu. E tem mais uma coisa, criar notícia falsa é um negócio. Muita gente ganha dinheiro compartilhando mentiras e inventando boatos. Agora que você já sabe o que fazer, avise seus amigos e familiares quando perceber uma fake news. Assim, você evita a disseminação de fofocas e a proliferação da discórdia. Bons estudos e até o próximo encontro!